Segundo dia do Congresso Brasileiro de Nutrologia, o CBN 2024. Essa é a 28ª edição e por aqui tem passado ilustres personagens que vieram trazer seu conhecimento, sua expertise, falar de saúde, falar de todas as novidades que rodeiam, que norteiam o assunto de nutrologia e saúde. E agora nós temos a honra de dar boas-vindas ao Dr. Hamilton Funes. Ele é médico cirurgião geral, também faz cirurgias bariátricas, está fazendo agora cirurgias bariátricas com a robótica e é gastroenterologista também, além de nutrólogo. Dr. Hamilton, seja bem-vindo, um prazer tê-lo conosco, que honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Gislaine. O prazer é meu estar aqui. Queria começar falando sobre o Congresso, né? Como é que o senhor vê o Congresso, o CBN 2024 e o conteúdo científico, técnico-científico que ele compartilha? Eu tenho acompanhado esse congresso há muito tempo e tenho observado que a nutrologia tem aumentado muito o número de pessoas e o congresso cada vez está mais completo, com várias atividades, com várias situações científicas importantes. E o crescimento da nutrologia no Brasil tem sido muito grande, né? O interesse pela nutrologia, pela nutrição, de uma forma geral, tem sido muito grande. O Congresso é um dos maiores, acho que o principal evento que a Abram realiza, mas a Abram também procura compartilhar o conhecimento através dos muitos cursos que ela oferece. O senhor acha importante que os médicos de todas as áreas, haja vista que o senhor também é de área diversa, tenham a nutrologia como uma segunda formação que complemente o seu trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a nutrição é importante em todos os setores e em todas as especialidades. Eu, como cirurgião geral, tive o privilégio de me formar aqui na Abram, né? De fazer meu curso aqui, porque a gente tem uma oportunidade muito grande de tratar os nossos doentes em pós-operatório de câncer, pós-operatório de cirurgia bariátrica, mesmo pós-operatório de uma simples colecistectomia. Os pacientes têm que ser orientados de uma boa forma de se nutrir no pré e no pós-operatório. Então, eu acho muito importante os cursos da Abram. Bom, falando nisso, desse tratamento pós-operatório, o senhor já abordou essas questões com o público da Abram, falando sobre a importância de continuar dando atendimento nutricional ao paciente que passa por uma cirurgia bariátrica. Por quê? O paciente que passa por uma cirurgia bariátrica, ele tem uma mudança muito importante do ponto de vista anatômico, fisiológico e metabólico, né? Então ele passa a ter algum tipo de dificuldade de absorver alguns alimentos e passa a ser suscetível a não chegam a ser complicações, mas algumas consequências decorrentes da cirurgia bariátrica. Então ele precisa ser permanentemente monitorado. Então é muito importante, até para manutenção do peso e não ter reganho e não ter recidiva da obesidade, é importante que ele tenha acompanhamento do profissional que o operou ou de um nutrólogo que esteja ligado à equipe para ver os problemas físicos, o processo de uma possível sarcopenia, as deficiências dos macro e dos microminerais, das vitaminas. É muito importante a gente ter em mãos esses pacientes para a gente poder estar Acompanhar. acompanhando. Mas este acompanhamento é para toda a vida do paciente? Ele sempre vai precisar dessa vigilância com o profissional médico? Eu acredito que sim, não com uma frequência tão grande, né? A gente tem um protocolo de observação desses pacientes, eles ficam mais próximos da gente nos primeiros anos. Depois, eles aprendem, se eles seguirem as orientações com as suplementações necessárias, as orientações necessárias, seguirem direitinho tudo aquele que a gente passa para eles, a gente pode fazer isso a cada ano, a cada 2 anos, mas é importante eles estarem bem orientados com relação ao pós-operatório. Doutora Hamilton, a cirurgia bariátrica começou há quantos anos? A cirurgia bariátrica começou há muito tempo, há muito tempo. A preocupação com a obesidade ela é bem antiga. As primeiras cirurgias bariátricas, que eram as cirurgias totalmente absortivas,
perto da década de 70 e depois foram abandonadas. Na década de 80 é que foram aparecer as cirurgias que hoje, até hoje, estão sendo feitas, né? Que são as cirurgias do FOB Capella, por volta de 1988, por aí. E depois apareceram algumas derivações dessas cirurgias. E hoje as duas cirurgias mais feitas, né, são as cirurgias do bypass, que deixa o estômago pequenininho e faz uma derivação no intestino, e uma Certo. chamada gastrectomia vertical, ou sleeve gastrectomia, que é a retirada de um segmento do estômago, né? E daí vem as outras variações, que ainda muitas cirurgias em estudo, para melhorar o resultado desses pacientes com um menor número de complicação. E ela tem indicações muito específicas. E a gente sabe que algumas pessoas já querem partir logo para a bariátrica para combater a sua própria obesidade, no intuito de fazê-lo de uma forma mais eficiente e mais rápida. O senhor acredita que hoje a bariátrica é escolhida pelos pacientes com critério? Não. Pelos pacientes, não. Aí é por Né? isso que entra o papel do médico nessa orientação. Acontece, a obesidade é uma doença difícil de ser tratada, tanto clínica como cirurgicamente, né? Então, o sucesso do tratamento depende muito da indicação do mesmo, né? Até mesmo o tratamento clínico hoje depende das indicações, das medicações e dos aconselhamentos adequados a cada paciente. Cada paciente tem um perfil, cada paciente responde a uma medicação. A cirurgia bariátrica é a mesma coisa. A gente não pode estar operando todo mundo sem antes ter passado por um processo de tratamento clínico a longo prazo, sem sucesso, ter doenças associadas graves que são tratadas e o paciente tem um grande benefício com isso. Então, existem critérios que são bem rígidos, a meu ponto de ver, para a gente poder estar fazendo uma cirurgia bariátrica, para ter resultado, né? Porque a cirurgia não é um processo milagroso. Sim. Ele exige uma série de comprometimentos, né, do paciente, e isso tudo tem que passar por uma equipe multidisciplinar, tem que ter uma avaliação pré-operatória muito bem feita e tem que ter todas essas indicações necessárias. Foi, a gente estava falando ali da evolução da cirurgia bariátrica e o senhor dizia também, antes da gente começar a gravar, que está fazendo a cirurgia robótica. E aí esse também é considerado um avanço para a cirurgia bariátrica, doutor? Isso é. A cirurgia robótica traz uma precisão melhor nos procedimentos, né? A visão é melhor, a ergometria do cirurgião é melhor, né? As pinças são melhores. Então, hoje a cirurgia robótica tem sido usado bastante na cirurgia bariátrica, com, com a vantagem da gente fazer uma cirurgia melhor, né? Mais bem feita, mais segura, pós-operatório também também melhor, melhor? também melhor. E aí esse é um avanço que hoje está acessível ao público de planos de saúde ou particulares, doutor? Então, esse é o detalhe não bom. Os Ah, planos de a ser saúde, melhorado. exatamente. Assim, acredito que no futuro, com o desenvolvimento e com a procura da cirurgia, os convênios vão acabar aceitando como procedimento viável, né? Mas até agora não existe a possibilidade de fazer pelos convênios. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui no podcast Abram. Eu que agradeço, Jair, viu? Muito prazer conhecer você. Prazer foi Tudo de todo bom. meu. Obrigada.